De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band. Neste bloco nós vamos conversar com o advogado Igor Rentes, que é também criador, diretor dessa revista aqui, Leitura Sem Juridiquês. É uma forma de falar do direito sem falar em palavras incompreensíveis ou só compreensíveis para aqueles da área do judiciário. Igor, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje, tudo bem? Graças a Deus, muito obrigado você pelo convite, muito obrigado aos telespectadores que estão nos assistindo. E você falou certíssimo, o juridiquês é uma linguagem que hoje se torna um obstáculo para a própria sociedade entender o seu direito, entender os seus deveres. A ideia da leitura é justamente quebrar esse obstáculo. E aí, daí a sua inspiração em criar este veículo? Perfeitamente. Esse é o nosso objetivo maior, aproximar a sociedade do mundo jurídico, fazendo com que entenda essa ferramenta de organização social, que é o direito, né? E como é que se dá a pauta? Eu queria que você nos contasse como é que se dá a pauta, quais são os principais temas, como é que você elege dentro de uma gama, dentro de uma larga quantidade de temas, como é que você seleciona a pauta para os temas de cada edição? Perfeito. Na verdade, você como jornalista deve entender melhor do que ninguém um projeto editorial. Eu aprendi a desenvolvê-lo um pouco, assim, da minha própria maneira. Depois, graças a Deus, foi apreciado por jornalistas, enfim, que deram esse conteúdo profissional. Tentamos sempre, em toda edição, trabalhar um tema que seja interessante para a própria sociedade entendê-lo. Na primeira edição nós trabalhamos a parte de conciliação. Já na segunda edição, a parte de adoção. São temas polêmicos, porém, que a sociedade precisa compreender melhor. A conciliação por si só, resolver os problemas, resolver os litígios, as demandas através da conciliação, é a maneira mais prática, mais simples e menos dolorosa de todas as formas. A adoção é um gesto de humanidade que tem que ser melhor visto pela sociedade. Melhor compreendido, né? Compreendido sem juridiquês. Perfeitamente, sem o preconceito que existe. Então, todas as nossas edições, elas são trabalhadas dessa forma, Pinto Júnior. Nós focamos no benefício que trará para a sociedade a nossa pauta, enfim. Não só a matéria principal, como as sessões, como os artigos, como as colunas. Nós trabalhamos, por exemplo, sessões onde focamos personagens do dia a dia, do cotidiano social e explicamos como aquele personagem se enquadra na sociedade, se enquadram os seus direitos, os seus deveres, como ele se posta e se coloca junto a toda a sociedade. No dia a dia, no seu trabalho como advogado, você sente isso, a dificuldade dos clientes, das pessoas que buscam entender os seus direitos ou os seus deveres e não compreende aquelas palavras que são próprias da linguagem jurídica? Você teve também inspiração em casos que você presenciou, que você conviveu? Perfeitamente. Eu nem sempre fui um advogado. Eu vim desde novo dentro da advocacia, do escritório de advocacia. No entanto, me esbarrava muito com essa dificuldade imposta pela própria linguagem, o juridiquês. E sempre observando isso no cidadão comum, um empregado, como nós temos agora na segunda edição, nem sempre tem a ciência dos seus deveres, dos seus direitos, e muitas vezes ele até se prejudica ou se permite se prejudicar por não entender, por não questionar, por não buscar, né? As pessoas, elas têm, infelizmente, uma dificuldade muito grande de transparecer a sua falta de conhecimento. Então, quando a gente fala de forma clara, quando a gente expressa, não só para o nosso cliente, mas também numa mesa, numa banca de concurso, ou até mesmo num tribunal. Hoje nós temos um apoio gigantesco do STF, que levanta essa bandeira de se abolir o juridiquês. O juridiquês não significa conhecimento, o juridiquês não significa um bom profissional. Na verdade, muitos profissionais utilizam o juridiquês de uma forma tão errada que acabam mascarando
o profissional que não é nem tão elevado, né? Às vezes eu tenho essa impressão, eu acho que escrever ou falar fácil é que é difícil. Com certeza. E a gente observa, é engraçado que vários colaboradores, eles têm a dificuldade de escrever para a sociedade. De traduzir para a população, né? Ele escreve muito bem para um jurista, para um juiz, para o Ministério Público, enfim, em suas peças. Ele até escreve com técnica, muitas vezes buscando milhões de dicionários ao seu redor para tentar escrever o mais complicado possível para se mostrar um profissional de um nível superior. Nível superior, quando eu digo em relação aos demais, quando na verdade não é. Se você consegue escrever uma peça hoje objetiva, simples, direta, sem arrudeios, o magistrado olha a sua peça com uma diferença. Ele olha de uma forma muito mais uma visão muito mais positiva, entendeu? Quando muitas vezes um advogado, quando peticiona com toda aquela linguagem rebuscada, o magistrado vai direto ao pedido e nem analisa os fundamentos. Mas isso é uma coisa mais recente, né? Porque me parece que havia toda uma cultura de que quanto mais lauda se escrever, quanto mais rebuscado se for, mais impressiona o juiz, mais tinha respeito do magistrado. Não tem, ou é impressão minha? É verdade, mas se você for observar, Pinto Júnior, a própria linguagem, o próprio português ou todas as línguas, elas normalmente elas passam por uma simplificação, certo? Você vê aí o português, ele é oriundo da língua latina e ele vem com o tempo encurtando, certo? Isso não significa falta de conhecimento, na verdade é o conhecimento que vai sendo mais prático. E assim, hoje os advogados, os grandes advogados, eles não passam horas e horas escrevendo a mesma coisa. Eles escrevem de uma forma prática, com poucas laudas e bem direta, o objetivo, o fundamento e o pedido. É interessante isso que você está falando, é uma coisa muito interessante que mostra que a língua é algo vivo, não é uma coisa estática que do jeito que se escrevia antes da República, e para começar, nós nem falamos português, nós falamos brasileiro. Claro, né? Com certeza. Nós falamos brasileiro que tem toda uma nuance, que tem toda uma ginga diferente daquele português mais lusitano. Né? Verdade, você está coberto de razão. Hoje em dia, a língua portuguesa, ela é mais simples do que a língua portuguesa, o brasileiro, como você acabou de dizer, é bem mais simples do que o português de Portugal, pelo menos na nossa compreensão. Nós diminuímos as nossas palavras, conjugamos elas de uma forma bem mais simples do que o linguajar mais rebuscado que tínhamos, o lusitano, como você disse. Nós conversamos no programa de hoje com o Igor Rentes, que teve essa brilhante ideia de criar a revista Leitura Sem Juridiquês, ou seja, escrevendo, falando do setor jurídico, falando do campo jurídico, mas de uma forma que a maior parte possível das populações, que os leitores que não são da área do direito possam se informar e conhecer as normas pautadas e editadas pela revista Leitura. Queria lhe parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que você teve uma sacada, como se diz no jargão, do jargão do publicitário mesmo, do que faltava no mercado, e você apresentou apresenta um produto, uma revista que certamente muita gente sonhava em compreender melhor o juridiquês que você traduz nas páginas da revista Leitura. Parabéns, lhe faço o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas, e desejo vida longa leitura. Muito obrigado, Pinto Júnior. Só para completar, eu gostaria também de agradecer a oportunidade, agradecer a todos os colaboradores, que uma revista como a Leitura, ela não é feita sozinha, não é feita só comigo. Nós precisamos de pessoas que tenham realmente um porte capaz de escrever para toda essa sociedade. E lembrando que a revista Leitura, ela tem a preocupação de ser proativa socialmente. Nós visamos ajudar o desenvolvimento da cidadania, certo? Então, agradecer a você, telespectador, a oportunidade aqui da Band. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. E só lembrando, contato@revistaleitura.com.br, se você quiser fazer algum contato. Grande abraço e até mais.